Preparei uma ceia de Natal completa para 15 pessoas da família. Mesa posta, comida pronta, casa decorada, coração cheio de expectativa. Eram 8 da noite do dia 24 quando recebi a primeira ligação. Mãe, não vai dar para ir. Surgiu um imprevisto. Às 9 da noite, segunda ligação. Até meia-noite, todos os 15 convidados haviam cancelado com desculpas mentirosas. Passei o Natal mais solitário da minha vida aos 76 anos, descobrindo que me tornei um fardo para minha própria família. Boa tarde, meus queridos. Eu sou a Conceição. Tenho 76 anos e hoje vou contar para vocês a história mais triste que já vivi. A história de como descobri que havia me tornado invisível para minha própria família, através da experiência mais cruel que uma mãe idosa pode passar. Ser abandonada na noite de Natal depois de ter preparado tudo com tanto amor. É uma história sobre abandono, solidão e como os idosos podem se tornar inconvenientes para os filhos que um dia criaram com tanto carinho. Mas também é uma história sobre dignidade, sobre aprender a viver com a própria companhia e sobre descobrir que, às vezes, o amor verdadeiro significa saber quando parar de se humilhar por migalhas de atenção. Espero que essa história sirva de reflexão para todos vocês que têm pais, avós, parentes idosos, porque um dia vocês também vão envelhecer e vão querer ser tratados com dignidade e respeito, não como fardos ou obrigações incômodas que se acumulam com os anos. Tudo começou em novembro de 2022, quando eu ainda acreditava que minha família me amava de verdade. Eu morava sozinha em meu apartamento de 2 quartos em Copacabana, no Rio de Janeiro, desde que meu marido Joaquim morreu em 2019. Eram 3 anos vivendo sozinha, me virando bem, cuidando da casa, pagando minhas contas, mas sentindo cada vez mais o peso da solidão que aumenta conforme os anos passam. Eu tinha 3 filhos que eram meu orgulho e minha alegria. Pelo menos era o que eu pensava na época. Maria, de 52 anos, casada com Roberto, 2 filhos adolescentes, morando na Barra da Tijuca num apartamento bonito que o marido executivo conseguiu financiar. Carlos, de 48 anos, divorciado há 2 anos, 3 filhos pequenos que ficavam com ele nos finais de semana, morando em Niterói, num apartamento de 2 quartos que cabia apertado quando as crianças vinham. E Ana, de 45 anos, casada com Marcos, um filho de 8 anos, morando no Flamengo numa cobertura que eles haviam comprado no auge dos seus negócios. Durante aquele ano de 2022, eles me visitavam de forma cada vez mais espaçada e protocolar. Maria aparecia uma vez por mês, geralmente aos domingos depois do almoço. Ficava exatas 2 horas. Nunca mais, nunca menos, sempre olhando para o relógio e inventando desculpas para ir embora. Mãe, os meninos têm prova amanhã. Mãe, Roberto está esperando. Mãe, preciso passar no supermercado antes que feche. Carlos só aparecia quando estava precisando de alguma coisa. Dinheiro emprestado para pagar pensão da ex-mulher. A ajuda para cuidar das crianças quando elas ficavam doentes no fim de semana dele. Ou então para deixar os 3 pequenos comigo enquanto ele resolvia coisas importantes que nunca ficavam muito claras. Eu adorava receber meus netinhos, mas doía perceber que Carlos só se lembrava que tinha mãe quando precisava de babá gratuita. Ana era a mais ausente de todos, sempre com desculpas elaboradas sobre trabalho, compromissos sociais do marido, atividades do filho, vida corrida de quem tem dinheiro e status para manter. Às vezes passavam 2, 3 meses sem que ela desse notícias. Quando eu ligava, sempre atendia com pressa, sempre tinha acabado de sair de uma reunião, ou estava chegando num compromisso importante. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. A vida moderna é complicada. Todo mundo tem suas responsabilidades, seus problemas, suas prioridades. Mas às vezes, nas tardes longas e silenciosas do meu apartamento, a solidão pesava tanto que eu ficava horas sentada na varanda, olhando o movimento da rua, imaginando como seria bom ter minha família reunida novamente, como nos tempos em que eles eram pequenos e eu era o centro do mundo deles. Foi numa dessas tardes melancólicas de novembro, vendo as primeiras decorações de Natal aparecerem nos prédios vizinhos,
que tive uma ideia que na época me pareceu brilhante, mas que se transformaria na maior decepção e humilhação da minha vida. Por que não fazer um Natal como antigamente? Pensei. Reunir toda a família, preparar uma ceia caprichada como eu fazia quando Joaquim era vivo, ter um momento especial todos juntos, reviver aqueles tempos em que éramos uma família de verdade. A ideia foi crescendo na minha cabeça durante dias. Eu imaginava a casa cheia de risadas, os netos brincando, os filhos conversando, aquela atmosfera calorosa que só as reuniões de família podem proporcionar. Seria minha grande oportunidade de mostrar para eles que eu ainda era importante, que ainda tinha valor, que ainda podia ser o centro amoroso ao redor do qual a família se reunia. Comecei a planejar com entusiasmo crescente. Fiz listas de comida, calculei quantidades, pensei na decoração, imaginei cada detalhe. Seria o Natal mais bonito que já havíamos tido. Uma festa memorável que ficaria marcada para sempre na história da nossa família. Em meados de novembro, armei coragem e comecei a fazer os convites. Liguei primeiro para Maria, minha filha mais velha, sempre a mais diplomática da família. Maria, filha, tive uma ideia linda para este Natal. Que tal fazermos a ceia aqui em casa este ano? Faz tanto tempo que não nos reunimos todos. Podemos convidar os meninos, o Roberto. Seria uma festa maravilhosa. A reação dela foi, como posso dizer, morna. Não foi um não direto, mas também não foi o sim entusiasmado que eu esperava. Ai, mãe, seria legal mesmo, ela disse. Mas eu podia ouvir a falta de empolgação na voz. Mas preciso ver com o Roberto. Você sabe como ele é com compromissos. E os meninos estão numa fase difícil, com o vestibular chegando. Mas Maria, é Natal. É família. Certamente eles podem abrir uma exceção. Claro, mãe, claro. Deixa eu conversar aqui em casa e te dou uma resposta. Tá bem? Desliguei o telefone com uma pontinha de desapontamento, mas ainda esperançosa. Talvez Maria precisasse apenas de um tempo para se organizar. Liguei para Carlos. Carlos, meu filho, que tal passarmos o Natal juntos este ano? Pensei em fazer uma ceia aqui em casa. Chamar toda a família. Ah, mãe, seria massa. Ele respondeu com mais entusiasmo que Maria. As crianças adorariam. Mas você sabe como é complicado com 3 pequenos, né? Preciso ver com a Fernanda se ela pode me ajudar. Fernanda era a namorada nova do Carlos, uma moça de 35 anos que trabalhava como enfermeira e que eu havia conhecido apenas uma vez, rapidamente, quando eles passaram aqui para Carlos, pegaram dinheiro emprestado. Claro, filho, ela também está convidada. Quanto mais gente, mais alegria. Legal, mãe. Deixa eu me organizar e confirmo com você. Por fim, liguei para Ana, sempre a mais direta da família. Às vezes até um pouco ríspida. Ana, filha, estava pensando em fazer o Natal aqui em casa este ano. Há anos não temos uma ceia de família como antigamente. Mãe, que ideia linda, ela disse. E por um momento meu coração se encheu de alegria. Mas você tem certeza que não vai ser muito trabalho? A senhora tem 76 anos. Preparar ceia para a família toda. Imagina, Ana. Eu adoro cozinhar. Adoro receber vocês. Vai ser maravilhoso. Bom, então deixa eu ver com o Marcos. O Pedro tem uns compromissos do colégio, mas acho que dá para reorganizar. Desliguei o telefone eufórica. Eles haviam gostado da ideia. Claro que haviam. Era Natal, era família, era amor. Como poderiam não gostar? Durante as semanas seguintes, voltei a me sentir útil e importante. Tinha um projeto, um objetivo, algo pelo qual me empolgar. Comecei a planejar cada detalhe da festa que mudaria nossa família para sempre. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava ingenuamente. Durante as primeiras semanas de dezembro, mergulhei de cabeça nos preparativos para o que seria o Natal mais especial da nossa família. Acordava todos os dias com energia renovada, fazendo listas de compras, pesquisando receitas, planejando a decoração. Era como se tivesse recuperado um propósito que havia perdido desde a morte do Joaquim. Liguei várias vezes para cada um dos meus filhos durante dezembro, sempre animada, sempre cheia de perguntas e sugestões.
Maria, você acha que os meninos preferem Tender ou peru? E o Roberto? Ele ainda gosta daquele arroz com amêndoas que eu fazia no Natal de 2018? Mãe, tanto faz, eles comem qualquer coisa. Maria respondia sempre com pressa. Ainda estou vendo se vai dar certo, tá? Como assim, filha? Claro que vai dar certo. É Natal. É que surgiu um convite para passarmos o Natal na casa da família do Roberto, em Petrópolis. Mas ainda não decidimos nada. Essa informação me deixou apreensiva. Não era a primeira vez que Maria mencionava outras opções para o Natal. Mas eu preferia acreditar que ela estava apenas sendo cautelosa, planejando alternativas caso algo desse errado. Carlos também começou a dar sinais estranhos. Mãe, sobre o Natal. A Fernanda falou que a família dela sempre faz uma ceia grande. E ela meio que esperava que eu levasse as crianças lá. Mas, Carlos, nós já combinamos. Eu já estou fazendo os preparativos. Eu sei, mãe, eu sei. É só que é complicado, né? As crianças já estão animadas para conhecer a família da Fernanda. E conhecer a família da avó não é importante? Claro que é, mãe. Não é isso. É só que... Bem, a gente vê você o ano inteiro, né? E a família da Fernanda, eles nunca viram. A lógica dele era tão cruel que me deixou sem palavras. Eles me viam o ano inteiro. Carlos aparecia na minha casa talvez 6 vezes por ano. Sempre correndo, sempre precisando de alguma coisa. Ana foi ainda mais direta na sua falta de compromisso. Mãe, sobre o Natal. O Marcos lembrou que prometeu levar o Pedro para esquiar em Campos do Jordão. É uma tradição que ele tem com o menino desde pequeno. Mas, Ana, vocês não podem esquiar depois do Natal? Ou antes? Mãe, já está tudo reservado, pago. É complicado remarcar. E nossa família não é importante? Claro que é, mãe. Mas a gente se vê na próxima oportunidade, né? Era sempre na próxima oportunidade. Quando der. Vamos ver. Nunca compromissos firmes. Nunca prioridade real para estar comigo. Mas eu insisti. Liguei, religuei. Insisti com carinho, com gentileza. Às vezes com um pouco de chantagem emocional sutil. Filhos, são 3 anos que passo o Natal sozinha desde que o pai morreu. Não seria lindo termos uma ceia em família? Filhos, vocês sabem como eu adoro cozinhar para vocês. Faz tanto tempo que não preparo uma festa para minha família. Filhos, eu não vou viver para sempre. Quantos natais ainda teremos juntos? Essa última frase sempre funcionava. Eles ficavam sem jeito, balbuciavam desculpas, prometiam fazer um esforço, tentar reorganizar os compromissos. No dia 15 de dezembro, Maria me ligou com um tom mais decidido. Mãe, conversei com o Roberto e com os meninos. A gente vai tentar ir sim. Que hora seria? Meu coração disparou de alegria. Que maravilha, filha. Pode ser umas 7 da noite? Perfeito. A gente chega por volta das 7, 7:30. E o Carlos e a Ana confirmaram também? Mãe, cada um tem que confirmar por si próprio, né? Mas acho que sim. Acho que vai dar tudo certo. Era tudo o que eu precisava ouvir. Maria havia confirmado. Se a Maria ia, provavelmente os outros também iriam. Afinal, ela era sempre a mais cautelosa, a que mais pensava antes de se comprometer. Carlos confirmou 2 dias depois, num telefonema rápido. Mãe, confirmado para o Natal. Eu, a Fernanda e as 3 crianças. Vai ser legal. Ana demorou mais, mas na véspera do dia 23, finalmente ligou. Mãe, conseguimos reorganizar tudo aqui. Vamos adiar Campos do Jordão para janeiro. O Pedro está animado para ver os primos. Eu estava eufórica. Todos haviam confirmado. Ia dar certo. Depois de 3 anos passando o Natal sozinha, finalmente teria minha família reunida. Fiz uma lista completa de convidados para não esquecer ninguém. Meus 3 filhos, Maria, Carlos e Ana. Meus 5 netos, João de 18 anos e Pedro de 16 anos, filhos da Maria. Miguel de 9 anos, Laura de 7 anos e Caio de 5 anos, filhos do Carlos. E Pedrinho de 8 anos, filho da Ana. 3 genros, Nora, Roberto, marido da Maria, Fernanda, namorada do Carlos, e Marcos, marido da Ana. E eu. Total, 13 pessoas. Na verdade, tinha contado errado inicialmente. Não eram 15, eram 13.
Mas que importância isso tinha? Era minha família inteira reunida pela primeira vez em anos. Gastei quase toda a minha aposentadoria de dezembro nas compras para a ceia. Fui ao supermercado 3 vezes, sempre comprando mais alguma coisa que havia esquecido. Peru grande, tender, ingredientes para farofa especial, saladas variadas, frutas para sobremesa, panetones artesanais, vinhos, refrigerantes, sucos para as crianças. Queria que fosse perfeito, que ninguém pudesse reclamar de nada. Passei a semana inteira cozinhando. Meus 76 anos reclamavam do cansaço. Minhas costas doíam de ficar tanto tempo em pé. Mas meu coração estava transbordando de felicidade e expectativa. Fazia anos que não me sentia tão útil, tão necessária, tão importante para alguém. Decorei a casa inteira com capricho. Comprei uma árvore de Natal pequena, mas linda, com luzinhas coloridas que piscavam num ritmo alegre. Espalhei enfeites natalinos por todos os cômodos. Coloquei guirlandas nas portas, velas aromáticas em vários cantos. A casa ficou com um clima mágico de Natal de filme. Na véspera, dia 23, fiz a última ligação de confirmação para cada filho. Precisava ter certeza absoluta de que tudo estava certo, para não ter surpresas desagradáveis. Maria, filha, está tudo confirmado para amanhã às 7? Sim, mãe. Estamos nos organizando aqui. Roberto até tirou a tarde de folga para chegarmos no horário. Que maravilha! E vocês vão trazer alguma coisa ou eu preparo tudo? Não, mãe. A senhora não precisa se preocupar. A gente leva uma sobremesa, um vinho, essas coisas. Carlos, meu filho, confirmado para amanhã? Confirmadíssimo, mãe. As crianças estão empolgadas. O Miguel até me perguntou se a vovó ia fazer aquele pudim de leite condensado que ele adora. Claro que vou fazer. Já está pronto na geladeira. Ana, filha, tudo certo para amanhã? Tudo certo, mãe. O Marcos conseguiu remarcar o compromisso que tinha. O Pedro separou os presentes para os primos. Vai ser lindo. Dormi na noite do dia 23 com o coração cheio de gratidão. Finalmente, depois de tanto tempo, teria minha família reunida. Finalmente minha casa voltaria a ter vida. Risadas, movimento, amor. Acordei no dia 24 às 6 da manhã, mesmo sendo feriado. Tinha muito o que fazer ainda. Passei o dia inteiro nos preparativos finais, verificando cada detalhe, ajustando temperos, arrumando a mesa, organizando a casa. Às 5 da tarde, tudo estava pronto. A mesa estava posta para 13 pessoas, com minha melhor toalha de linho branco. Os pratos de porcelana que só usava em ocasiões muito especiais. Taças de cristal que haviam sido presente de casamento meu e do Joaquim. Talheres de prata que herdei da minha mãe. No centro da mesa, um arranjo lindo com flores vermelhas e douradas, velas aromáticas, frutas decorativas. A comida estava pronta e cheirosa. Peru dourado e suculento, tender glaseado, farofa tradicional com passas e castanhas, arroz com amêndoas, saladas variadas, sobremesas caprichadas. A casa inteira cheirava a festa, a amor, a família reunida. Tomei um banho caprichado, me vesti com o meu vestido mais bonito, um azul marinho elegante que comprei para o casamento de uma sobrinha e que quase nunca tinha oportunidade de usar. Fiz meu cabelo, passei perfume, coloquei meus brincos de pérola. Queria estar linda para receber minha família. Às 6:30 da tarde, me sentei na poltrona da sala para aguardar os primeiros convidados. Havíamos combinado que todos chegariam entre 7 e 7:30. Meu coração batia de ansiedade e felicidade. Finalmente ia acontecer. 7 horas. Ainda ninguém havia chegado. Normal, pensei. Trânsito de véspera de Natal. Últimos preparativos, essas coisas. 7:30. Continua ninguém. Comecei a ficar ligeiramente apreensiva, mas nada demais. Maria sempre foi de se atrasar mesmo. 8 horas. Nenhuma ligação, nenhum toque na campainha, nenhum barulho de carro parando na frente do prédio. Peguei o telefone para ligar para Maria, só para confirmar que estava tudo certo. Alô, mãe? A voz da Maria soou estranha quando ela atendeu, meio constrangida, como se estivesse esperando minha ligação com apreensão. Maria, filha, vocês estão chegando? Já são 8 horas. Houve uma pausa longa demais. Eu podia ouvir vozes ao fundo. O som da televisão, crianças conversando.
Eles estavam em casa, não se preparando para sair. Mãe, surgiu um problema aqui. A voz dela ficou ainda mais estranha. O Roberto não está se sentindo muito bem. Acho que é uma virose. Não queremos contaminar a família toda, né? Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Mas, Maria, está tudo pronto aqui. A mesa posta, a comida feita. Eu sei, mãe. Me desculpa. Surgiu de última hora mesmo. A senhora entende, né? Com essa pandemia toda, a gente tem que ser cuidadoso. A pandemia tinha terminado há mais de 1 ano. Mas eu não tive forças para contestar. Mas, e se só você e os meninos viessem? Deixa o Roberto em casa descansando. Não, mãe. Se é virose, pode ser contagioso. É melhor não arriscar. Fica para uma próxima oportunidade. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Meu primeiro filho havia me abandonado, mas ainda tinha Carlos e Ana. Liguei para Carlos com o coração aos pulos. Alô, mãe. A voz dele também soou estranha. Sem jeito. Carlos, vocês estão chegando? Maria não vai poder vir. Ai, mãe, que azar. Ouvi uma criança chorando ao fundo. A Laura acordou com febre hoje. Está bem, mas não posso sair de casa com ela assim, né? Carlos, mas a Laura pode ficar com a Fernanda e vocês vêm com os outros 2 meninos. Não, mãe. Não seria justo deixar a Laura doente só com a Fernanda. E se for contagioso, é melhor a gente ficar todos em casa mesmo. Filho, mas eu preparei tudo. Eu sei, mãe, desculpa mesmo. A gente repõe na próxima. Segunda ligação. Segunda desistência. Meu coração estava disparado, minhas mãos suando frio. Mas ainda tinha Ana. Ana nunca tinha me decepcionado. Sempre foi a mais direta, a mais honesta. Se ela disse que viria, viria. Liguei para Ana com as últimas esperanças que me restavam. Alô, mãe. A voz dela estava claramente sem jeito, como se soubesse exatamente por que eu estava ligando. Ana, filha, os outros não vão conseguir vir. Vocês ainda vêm, né? Mais uma pausa longa demais. Eu podia ouvir o Marcos falando alguma coisa ao fundo. E Ana respondendo baixinho. É ela. Mãe, o Marcos lembrou que tinha prometido levar o Pedro num evento da família dele hoje à noite. Um negócio que já estava marcado há semanas. E a gente tinha esquecido. Ana, minha voz saiu como um sussurro. Por favor. Mãe, me desculpa. Já estava tudo combinado com a família do Marcos. A gente não pode desmarcar agora. E vocês não podem vir antes? Ou depois do evento? Não dá, mãe. É longe, em Jacarepaguá. A gente vai chegar tarde. Desculpa mesmo. Terceira ligação. Terceira desistência. O nocaute final. Eram 8h40 da noite, do dia 24 de dezembro. Eu estava sozinha na minha sala, vestida para uma festa que não aconteceria, com uma mesa posta para 13 pessoas que não viriam, com comida suficiente para alimentar uma família inteira durante uma semana. Levantei da poltrona com as pernas bambas e fui até a mesa de jantar. Olhei ao redor de tudo que havia preparado com tanto amor, tanto carinho, tanta expectativa. Os pratos bonitos refletindo a luz colorida da árvore de Natal. As taças de cristal vazias e brilhantes. Os arranjos de flores que ninguém veria. A comida que ninguém comeria. As velas que ninguém admiraria. E então, pela primeira vez em anos, eu desabei completamente. Não foi uma choradinha discreta de quem está um pouquinho triste. Foi um choro desesperado, profundo, de quem acabou de descobrir uma verdade terrível sobre sua própria vida. Eu havia me tornado um fardo para minha própria família. As desculpas eram todas mentiras educadas. Virose de última hora no Roberto, que melhorou no dia seguinte. Febre da Laura, que passou no mesmo dia. Evento importante do Marcos que ninguém havia mencionado antes. Eram mentiras para não magoar uma velha que eles não tinham mais paciência de aturar. Sentei na minha poltrona e chorei, até não ter mais lágrimas. Chorei pela decepção, pela humilhação, pela descoberta cruel de que meus filhos mentiam para não ter que passar algumas horas comigo. Chorei pelos anos que havia perdido acreditando que era amada, quando na verdade era apenas tolerada. À meia-noite, quando os fogos começaram a explodir lá fora comemorando a chegada do Natal, eu ainda estava na sala, sozinha, olhando para aquela mesa posta, que era a representação física da minha ilusão de que ainda importava para alguém.
Nenhum dos meus filhos ligou durante a noite para perguntar se eu estava bem, para saber como tinha sido minha noite sozinha, para ao menos fingir que se importavam com o que eu estava sentindo. O silêncio deles foi mais cruel que qualquer palavra poderia ter sido. Passei a madrugada toda acordada, guardando a comida em recipientes, desmontando a decoração, desfazendo a mesa. Peru, tender, farofa, saladas. Tudo foi para a geladeira ou para o congelador. Comida para semanas. Lembrança de uma festa que nunca aconteceu. No dia 25 de dezembro, acordei com os olhos inchados de... No dia 25 de dezembro, acordei com os olhos inchados de tanto chorar e com uma dor no peito que parecia física. Era meu primeiro Natal completamente sozinha, depois de ter me preparado para receber 13 pessoas. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não recebi nenhuma ligação dos meus filhos durante todo o dia 25. Nenhum Feliz Natal, mãe. Nenhum Como a senhora passou a noite. Nem sequer um desculpa pelo que aconteceu ontem. Nada. Era como se eu não existisse. Passei o dia inteiro na cama, sem vontade de comer, sem vontade de sair, sem vontade de viver. Olhava para o teto e tentava entender onde havia errado como mãe. Por que meus filhos, que eu havia criado com tanto amor, haviam se tornado pessoas capazes de me abandonar da forma mais cruel possível? No dia 26, Maria finalmente ligou, como se nada tivesse acontecido. Alô, mãe, como foi seu Natal? A pergunta me pareceu surrealista. Como foi meu Natal? Ela sabia exatamente como foi. Ela havia participado ativamente para que fosse exatamente assim, solitário e humilhante. Foi tranquilo, Maria. Ah, que bom. O Roberto melhorou, não era nada demais mesmo. Que sorte que não contaminou ninguém, né? Sorte? Que tipo de pessoa usa a palavra sorte para se referir ao abandono da própria mãe? E a gente se vê na semana que vem? Posso passar aí domingo com os meninos, se quiser, respondi sem energia para a discussão. Ela não apareceu no domingo seguinte, nem ligou para cancelar. Carlos demorou mais para dar notícias. Ligou só no dia 28. E aí, mãe? Como foram as festas? As festas? Que festas? Eu havia passado 2 dias trancada em casa, comendo sobras de uma ceia, que ninguém quis compartilhar comigo. Foram bem, Carlos. E a Laura? Melhorou da febre? Ah, sim. Era só um resfriado mesmo. No dia seguinte, já estava correndo pela casa. Claro que estava, porque nunca teve febre nenhuma. A mentira havia sido tão mal construída que nem ele conseguia manter a farsa por muito tempo. Ana foi a que demorou mais para dar notícias. Só ligou no dia 2 de janeiro, como se fosse normal ficar uma semana sem falar com a mãe depois de tê-la abandonado no Natal. Mãe, feliz ano novo. Desculpa não ter ligado antes. Foi uma correria aqui. Tudo bem, Ana? Como foi o evento do Marcos? Houve uma pausa estranha. Que evento? O evento da família dele no dia 24, por causa do qual vocês não puderam vir. Ah, aquilo. Foi legal. Desculpa mesmo por não ter dado para ir aí. Ela havia esquecido da própria mentira. Isso me doeu mais que qualquer coisa. Não apenas tinham mentido, mas tinham mentido de forma tão displicente que nem se lembravam das desculpas que haviam inventado. Durante janeiro de 2023, entrei num período de reflexão profunda e dolorosa. Tentei entender quando e como havia me tornado uma pessoa de quem os próprios filhos fugiam. Onde havia errado na criação deles? Que sinais eu havia perdido ao longo dos anos? Talvez eu fosse chata demais. Talvez ligasse demais. Talvez cobrasse demais atenção. Talvez minhas expectativas fossem irreais para a vida moderna. Talvez eu representasse um peso, uma responsabilidade que eles não queriam assumir. Ou talvez a verdade fosse mais simples e mais cruel. Eu havia envelhecido e me tornado irrelevante para suas vidas. Uma relíquia inconveniente do passado que eles toleravam por obrigação moral, mas que preferiam manter a distância. Em fevereiro, tomei uma decisão que mudaria completamente minha relação com os filhos. Decidi parar de ligar para eles. Resolvi esperar que eles me procurassem espontaneamente, por vontade própria, não por culpa ou obrigação. Foi um experimento cruel comigo mesma, mas necessário. Precisava saber se eles sentiam minha falta
ou se apenas se sentiam obrigados a manter contato. Fevereiro inteiro se passou. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma mensagem. Março, silêncio total. Abril, nada. Em maio, Maria finalmente ligou e pude ouvir a irritação na voz dela. Mãe, tudo bem? Faz tempo que a senhora não liga. Aconteceu alguma coisa? Estou bem, Maria. E vocês? Todo mundo bem. Mas por que a senhora não tem ligado? Os meninos até perguntaram. Achei melhor deixar vocês em paz. Como assim, mãe? Maria, vocês não quiseram vir no Natal que eu preparei com tanto carinho. Eu entendi o recado. Vocês não querem minha companhia. Não quero incomodar mais. Mãe, não foi nada pessoal. Realmente surgiram problemas de última hora. Maria, não precisa mentir mais. Eu já entendi que vocês não querem mais estar comigo. Isso não é verdade, mãe. Então me explica por que nenhum de vocês me ligou durante 4 meses? Ela ficou sem resposta. O silêncio na linha disse mais que qualquer palavra poderia dizer. O mesmo padrão se repetiu quando Carlos e Ana finalmente ligaram, semanas depois. Quando questionados sobre a ausência prolongada, ficavam sem respostas convincentes. Balbuciavam desculpas vazias sobre vida corrida e muito trabalho. Durante o resto de 2023, estabeleci uma nova dinâmica nas minhas relações familiares. Parei completamente de fazer convites. Parei de sugerir encontros. Parei de ligar constantemente. Quando eles ligavam, o que acontecia cada vez mais raramente, eu era cordial, mas distante. Mãe, que tal vir almoçar aqui domingo? Obrigada, Maria, mas tenho outros planos. Não tinha outros planos, mas também não tinha mais disposição para me humilhar, mendigando a atenção de quem claramente não queria minha companhia. Mãe, as crianças estão perguntando pela senhora. Que bom que ainda se lembram que tem avó. Era a minha forma de me proteger. Se eu não criasse expectativas, não seria desapontada. Se eu não me aproximasse demais, não seria rejeitada novamente. Mas a solidão era devastadora. Pela primeira vez na vida, aos 76 anos, me senti completamente abandonada. Passei a conversar com a televisão, com as plantas da varanda, comigo mesma no espelho. Desenvolvi pequenas rotinas para preencher o vazio imenso que havia se tornado minha vida. Caminhadas matinais no calçadão de Copacabana, leitura nas tardes, novelas à noite. Foi durante uma dessas caminhadas que conheci Dona Lourdes, uma vizinha de 81 anos que morava no prédio ao lado e que também andava sozinha todas as manhãs. Começamos a conversar casualmente e descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambas viúvas, ambas com filhos distantes, ambas lidando com a solidão de quem envelheceu numa sociedade que descarta os idosos. Passamos a tomar café juntas algumas tardes, dividindo nossas histórias de abandono familiar e decepção com filhos ingratos. Conceição, Dona Lourdes me disse numa dessas tardes melancólicas, filhos são empréstimos que Deus nos faz por um tempo. A gente cria, ama, cuida, sacrifica, mas uma hora eles nos devolvem para o mundo e seguem suas próprias vidas. Mas, Dona Lourdes, não era assim quando éramos mais jovens. A gente cuidava dos pais até o fim, respeitava os idosos. Era outro tempo, Conceição. Hoje em dia, velho é descartável. Somos como eletrodomésticos antigos que ninguém quer mais em casa, mas que também não tem coragem de jogar no lixo. A comparação me doeu profundamente, mas havia uma verdade cruel nela que eu não podia negar. No final de 2023, quando dezembro chegou novamente, senti meu peito apertar com força. As memórias do Natal anterior voltaram como uma avalanche. A expectativa, os preparativos, a mesa posta, o abandono, a humilhação. Era como se tivesse acontecido ontem. Maria me ligou no dia 15 de dezembro com uma proposta que me surpreendeu. Mãe, a gente estava pensando, que tal a senhora vir passar o Natal aqui em casa este ano? Fazemos uma ceia aqui. A senhora não precisa se preocupar com nada. Por um momento, meu coração se encheu de uma esperança tímida. Talvez eles tivessem sentido minha falta durante esses meses de distância. Talvez tivessem amadurecido, refletido sobre o erro que cometeram. Talvez tivessem percebido que abandonar a própria mãe no Natal havia sido cruel demais. Maria, que horário seria? Umas 8 horas da noite do dia 24.
Nada muito formal, só um jantar em família. E quem mais vai estar? Ah, a família toda, né? Eu, Roberto, os meninos. Acho que o Carlos e a Ana também vêm. Acho. A mesma linguagem vaga do ano anterior. Não vão vir, mas acho que vem. Maria, preciso pensar um pouco e te dou uma resposta. Claro, mãe. Mas seria legal ter a senhora aqui. Passei 3 dias inteiros agonizando sobre essa decisão. Parte de mim queria desesperadamente aceitar. Ter uma nova chance de estar com a família. De talvez reconstruir laços que haviam sido quebrados. Outra parte tinha pavor absoluto de passar por uma nova decepção. Uma nova humilhação. E se eles fizessem a mesma coisa novamente? E se arranjassem desculpas de última hora? E se o convite fosse apenas uma forma de aliviar a consciência pesada que talvez estivessem sentindo? Dona Lourdes me ajudou a pensar com clareza. Conceição, você tem que se perguntar. Eles estão te convidando porque sentem saudade sua? Ou porque estão se sentindo culpados? Era uma distinção fundamental que eu não havia considerado. E se for apenas culpa, Conceição, você vai estar num lugar onde não é realmente bem-vinda. Vai estar lá como uma obrigação que eles precisam cumprir, não como uma pessoa amada que eles querem por perto. Dona Lourdes tinha razão. Eu precisava proteger minha dignidade, mesmo que isso significasse passar outro Natal sozinha. No dia 18 de dezembro, liguei para Maria com minha decisão. Maria, obrigada pelo convite, mas não vou poder ir. Por quê, mãe? A senhora tem outros planos? Tenho sim. Vou passar o Natal com pessoas que realmente querem minha companhia. Que pessoas, mãe? Dona Lourdes e alguns outros vizinhos do prédio. Vamos fazer uma ceia coletiva aqui no salão de festas. Era uma meia-verdade. Dona Lourdes e eu havíamos conversado sobre a possibilidade, mas nada estava confirmado. Mas eu não aguentaria o risco de uma nova humilhação familiar. Mãe, tem certeza? A gente realmente gostaria que a senhora viesse. Tenho certeza, Maria. Obrigada pelo convite. Ó, acabei passando o Natal de 2023 apenas com Dona Lourdes. Fizemos uma ceia simples para 2 pessoas no meu apartamento. Conversamos sobre nossas vidas, sobre nossos filhos distantes, sobre a solidão de envelhecer numa família que não nos valoriza. Conceição, Dona Lourdes me disse enquanto brindávamos com um vinho barato. Pelo menos desta vez você escolheu sua própria solidão. É diferente de ser abandonada. Ela tinha razão. Escolher ficar sozinha era menos doloroso que ser rejeitada. Era uma forma de manter a dignidade intacta. Em janeiro de 2024, aos 77 anos, decidi que era hora de reconstruir minha vida completamente. Não podia mais ficar dependendo emocionalmente de filhos que claramente não queriam estar perto de mim. Precisava encontrar meu próprio caminho para a felicidade, ou pelo menos para a paz. Me inscrevi no grupo de terceira idade do bairro. Comecei a frequentar uma igreja pequena, onde fui recebida com carinho genuíno. Me matriculei em aulas de artesanato e pintura. Pela primeira vez em décadas, comecei a fazer coisas para mim mesma, não para agradar outras pessoas. Descobri que tinha jeito para aquarela. Pintava paisagens, flores, retratos imaginários de pessoas felizes. Era uma forma de expressar sentimentos que eu não conseguia mais compartilhar com ninguém da família. No grupo da terceira idade, conheci pessoas maravilhosas que se tornaram minha nova família escolhida. Dona Carmen, uma ex-professora viúva que adorava literatura. Seu Alberto, um ex-bancário que havia perdido a esposa no ano anterior e que se tornou meu parceiro de caminhadas matinais. Dona Francisca, uma costureira aposentada que me ensinou a fazer crochê. Eram pessoas que me escolheram como amiga, não por obrigação familiar, mas por afinidade real. E isso fazia toda a diferença no mundo. Os filhos continuavam ligando esporadicamente. Sempre as mesmas conversas vazias, protocolares, sem substância real. Tudo bem, mãe? Sim, tudo bem, filho. Precisando de alguma coisa? Não, obrigada. Então, tchau. Até logo. Até logo. Conversas que duravam no máximo 2 minutos, que não diziam nada sobre suas vidas, nem sobre a minha, que serviam apenas para eles se sentirem menos culpados por terem uma mãe abandonada. Em março de 2024, Maria apareceu em casa sem avisar.
Tocou a campainha numa tarde de sábado sozinha, com uma expressão preocupada no rosto. Mãe, precisamos conversar. Sobre o que, Maria? Sobre como a senhora está diferente, distante. Os meninos sentem falta da avó. A ironia era impressionante. Agora que eu havia aprendido a viver sem eles, eles começavam a sentir minha falta. Sério? E por que eles não vêm me visitar então? A senhora sabe como é. Adolescente tem a vida corrida, vestibular, essas coisas. Maria, quando eles eram pequenos, eu ia atrás. Corria atrás de vocês. Agora que sou uma senhora de 77 anos, vocês esperam que eu continue correndo atrás de adolescente? Não é isso, mãe. É sim, Maria. Vocês querem que eu seja sempre a que se esforça, sempre a que implora por atenção, sempre a que se humilha para conseguir algumas migalhas de carinho. Maria ficou em silêncio, sem saber o que responder. Maria, vou te fazer uma pergunta direta e quero uma resposta honesta. Vocês sentem saudade de mim? Ou vocês sentem culpa por terem me abandonado? Mãe, que pergunta é essa? É uma pergunta que merece resposta honesta. Vocês sentem falta da minha companhia? Ou vocês se sentem obrigados a manter contato comigo? Maria demorou muito para responder. E quando respondeu, pelo menos, foi sincera. Talvez seja um pouco dos dois, mãe. Então vou te dar uma solução, Maria. Parem de sentir culpa. Eu aprendi a viver sozinha. Aprendi a ser feliz sem depender emocionalmente de vocês. Mas, mãe, isso não é certo. Família é importante. Maria, família é importante quando é baseada no amor, no respeito mútuo, na vontade genuína de estar junto. Quando é baseada apenas em obrigação e culpa, não é família, é fardo. A senhora está sendo injusta. Maria, injusto foi vocês me abandonarem naquele Natal depois de eu ter preparado tudo com tanto amor. Injusto é vocês ligarem de vez em quando só para aliviar a consciência de vocês. Maria começou a chorar, mas já não eram lágrimas que me comoviam. Eram lágrimas de culpa, não de amor. Mãe, a gente errou naquele Natal. A gente errou feio. Mas a senhora pode nos perdoar? Eu perdoei, Maria. Perdoei e aprendi. Aprendi que vocês têm suas próprias prioridades, suas próprias vidas, e que eu não faço parte delas de forma significativa. A senhora faz parte, sim. Não, Maria. Eu faço parte da obrigação de vocês, não do prazer de vocês. Eu sou a tarefa que vocês precisam cumprir para se sentirem filhos decentes, não a pessoa com quem vocês querem estar. Era uma distinção cruel, mas absolutamente real. Mãe, como a gente pode mudar isso? Não podem, Maria. Alguns danos são irreversíveis. Vocês tiveram décadas para construir uma relação baseada no amor e no respeito. Escolheram construir uma relação baseada na conveniência e na obrigação. Maria saiu da minha casa chorando. Ficou 2 meses sem ligar depois dessa conversa. Quando voltou a ligar, a conversa foi ainda mais protocolar e distante que antes. Carlos e Ana nunca vieram conversar pessoalmente sobre nossa relação. Continuaram nas ligações esparsas, nos cumprimentos automáticos de aniversário, nas mensagens de bom dia pelo WhatsApp, que claramente eram enviadas para várias pessoas ao mesmo tempo. Hoje, aos 76 anos, vivo uma vida que nunca imaginei que seria possível. Uma vida pequena, mas digna. Uma vida sem grandes emoções, mas também sem grandes decepções. Uma vida onde eu sou respeitada e valorizada pelos amigos que escolhi. Não apenas tolerada por parentes que se sentem obrigados a me aturar. Tenho minha rotina de atividades que me dão prazer genuíno. Caminhadas matinais com seu Alberto, onde conversamos sobre livros, política, memórias de tempos melhores. Tardes de pintura onde expresso minha alma através das cores. Noites de televisão tranquila, sem ansiedade esperando ligações que talvez não cheguem. Aos domingos, almoço com Dona Lourdes e Dona Carmen. Fazemos refeições simples, mas cheias de conversas interessantes e risadas genuínas. São pessoas que escolheram minha amizade, que valorizam minha companhia, que se interessam de verdade pela minha opinião e pelos meus sentimentos. Não espero mais nada dos meus filhos além das ligações protocolares ocasionais. E exatamente por não esperar nada,
Não me decepciono quando eles demonstram mais uma vez que eu não sou prioridade na vida deles. Às vezes, quando vejo famílias unidas na rua, avós cercadas de filhos e netos carinhosos, sinto uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido. Mas aprender a aceitar essa tristeza sem me consumir por ela foi parte do meu processo de cura. Aprendi lições que me custaram caro, mas que foram fundamentais para minha paz. Não adianta forçar amor. Amor forçado não é amor, é chantagem emocional. Não adianta mendigar atenção. Atenção mendigada não tem valor, não nutre a alma. Não adianta se humilhar por migalhas de afeto. Migalhas não alimentam, só mantêm a ilusão de que estamos sendo nutridas. Aquele Natal de 2022, sozinha na mesa posta para 13 pessoas, foi o dia em que descobri uma verdade terrível, mas também libertadora. Às vezes, o amor que julgamos receber é apenas tolerância disfarçada. E viver nessa ilusão é mais doloroso que aceitar a realidade. A realidade é que me tornei inconveniente para meus filhos. A realidade é que envelhecer, para muitas famílias modernas, significa se tornar descartável. A realidade é que alguns de nós terminam a vida sozinhos, mesmo tendo criado filhos com dedicação absoluta. Mas também aprendi que solidão escolhida é infinitamente melhor que companhia forçada. Que dignidade vale mais que humilhação, que uma vida pequena e honesta é preferível a uma vida grande e falsa. No Natal de 2024, recebi um convite inesperado que testou tudo o que havia aprendido sobre limites e dignidade. João, meu neto mais velho, filho da Maria, me ligou no início de dezembro. Vó, posso falar com a senhora? Claro, meu querido. O que foi? Vó, eu sei sobre aquele Natal de 2022. Minha mãe me contou chorando. E eu queria pedir desculpas pela família. Fiquei surpresa. João tinha agora 20 anos. Estava na faculdade, sempre foi um rapaz educado. Mas nunca tivemos uma relação muito próxima, devido à distância que sua mãe criou entre nós. João, você não precisa pedir desculpas. Você era menor de idade na época. Não tinha poder de decisão. Mas, vó, eu poderia ter insistido. Eu sempre gostei das suas comidas, das suas histórias. Quando minha mãe disse que não íamos, eu deveria ter questionado mais. João, você não tinha como saber o quanto aquilo significava para mim. Tinha sim, vó. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade saberia. A senhora preparou tudo, convidou todo mundo. Estava esperando a gente. Era óbvio que era importante. A maturidade daquele rapaz de 20 anos me impressionou. Ele entendia coisas que os pais dele, adultos de mais de 50 anos, fingiam não entender. Vó, posso fazer uma proposta? Que proposta, João? Posso passar este Natal com a senhora? Só eu, não a família toda. Quero que a senhora tenha pelo menos uma pessoa da família que genuinamente quer estar com a senhora. A proposta me emocionou profundamente, mas também me deixou cautelosa. João, sua mãe vai permitir? Vó, eu tenho 20 anos, estou na faculdade e posso decidir onde quero passar meu Natal. E eu quero passar com minha avó. E se ela ficar chateada? Vó, minha mãe já anda chateada há 2 anos por causa da culpa que sente. Pelo menos agora ela vai ter uma razão real para continuar se sentindo culpada. Mas a senhora não vai passar o Natal sozinha. A lógica dele era irrefutável e tocante ao mesmo tempo. João, eu ficaria muito feliz com sua companhia, mas não quero causar problemas na sua família. Vó, minha família já tem problemas há anos por causa da forma como trataram a senhora. Pelo menos agora vamos fazer algo que é certo. Aceitei a proposta do João. Marcamos que ele viria na véspera, me ajudaria a preparar uma ceia simples e passaríamos o Natal juntos. Quando Maria soube, me ligou furiosa. Mãe, a senhora está manipulando meu filho contra mim. Maria, eu não manipulei ninguém. Foi ele quem me ligou. Foi ele quem fez a proposta. A senhora deveria ter recusado. Por quê? Por que eu deveria recusar a companhia de alguém que genuinamente quer estar comigo? Porque está criando divisão na família. Maria, a divisão já existia há anos. João simplesmente escolheu um lado. O Natal de 2024 foi completamente diferente dos 2 anteriores.
João chegou na véspera com uma mochila de roupas e um sorriso genuíno no rosto. Vó, vamos cozinhar juntos? Passamos a tarde inteira na cozinha, preparando uma ceia simples, mas feita com amor. João me contava sobre a faculdade de engenharia, sobre a namorada que havia conhecido, sobre seus planos para o futuro. Eu contava histórias da família, memórias dos tempos em que ele era pequeno e nossa família ainda funcionava. Vó, por que a gente se afastou tanto? Eu lembro que quando eu era pequeno, adorava vir aqui. João, as pessoas crescem, as prioridades mudam, a vida fica complicada. Mas não precisava ser assim, né, vó? Não precisava ter chegado no ponto da senhora passar Natal sozinha. Não precisava, João. Mas chegou. E agora a gente está aqui juntos, fazendo o melhor que podemos com a situação que temos. Na ceia, éramos apenas nós dois, mas a mesa tinha mais vida, mais alegria, mais amor verdadeiro que qualquer mesa cheia de pessoas que estão ali apenas por obrigação. João fez questão de fazer um brinde. A minha avó, que me ensinou que família de verdade é quem escolhe lhe estar junto, não quem é obrigado a gestar. Chorei de emoção. Depois de 2 anos de natais solitários, finalmente tinha alguém da minha família que genuinamente queria minha companhia. João, obrigada por ter escolhido estar aqui. Obrigado por me ensinar o que é família de verdade, vó. Naquela noite, conversamos até tarde sobre muitas coisas. João me contou que seus pais estavam tendo problemas no casamento, que o ambiente em casa estava tenso, que ele estava pensando em se mudar para um apartamento próprio. Vó, posso vir te visitar mais vezes? Não por obrigação, mas porque gosto da sua companhia. Sempre que quiser, João. Você sempre será bem-vindo aqui. João cumpriu a promessa. Passou a me visitar regularmente, sempre que a faculdade permitia. Trazia a namorada para me conhecer, contava sobre seus projetos, pedia conselhos sobre a vida. Era a relação de avó e neto que eu sempre havia sonhado ter. Maria ficou visivelmente incomodada com a proximidade entre mim e João. Algumas vezes tentou impedir que ele me visitasse, inventando compromissos familiares nos dias que ele havia marcado de vir me ver. João, no domingo tem almoço aqui em casa. Sua tia Ana vai estar aqui com o Pedro. Mãe, eu já marquei de visitar a avó. Você pode visitar ela outro dia. Mãe, eu vou na avó. Se vocês quiserem me ver, podem me visitar lá. João havia aprendido a estabelecer limites com a própria mãe, coisa que eu nunca havia conseguido ensinar aos meus filhos. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, minha vida não é perfeita, mas é honesta. Tenho meu neto que me visita por amor, não por obrigação. Tenho meus amigos da terceira idade que me escolheram como amiga. Tenho minhas atividades que me dão prazer. Aprendi que a família que importa não é necessariamente a que compartilha nosso DNA, mas a que compartilha nossa mesa por vontade própria. Aprendi que é melhor ter uma pessoa genuína na nossa vida que 15 pessoas falsas. Aprendi que solidão é melhor que companhia forçada. Se esta história servir para que vocês valorizem mais os idosos da família, para que não abandonem quem os criou com amor, para que não façam promessas que não pretendem cumprir, então valeu a pena expor minha dor. E se vocês são idosos que se sentem abandonados pela família, lembrem-se, vocês não precisam aceitar migalhas de atenção. Vocês merecem amor verdadeiro ou a dignidade da solidão escolhida. Porque, às vezes, a mesa vazia que escolhemos sentar é mais digna que a mesa cheia de pessoas que não querem estar ali. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe vocês e suas famílias, e que vocês nunca tenham que escolher entre amor próprio e solidão.